Muito bom dia para você, que Deus te abençoe nesse dia todo especial. Hoje é um dia especial que o Senhor nos dá e por isso estamos alegres. 6h01 do dia 31/10 de 2025. Nessa manhã, começamos com toda convicção e certeza, convictos de que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero meditar com você no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, versículo de número 2. Eu quero meditar numa palavra com você, meu coração totalmente aberto para receber de Deus. Eu tenho certeza que você também está com o seu coração voltado ao trono neste despertar, neste amanhecer. O que diz a palavra do Senhor no capítulo 28, no versículo 2 de Deuteronômio? E todas as bênçãos a te virão e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém, querido? Todas as bênçãos a te virão e te alcançarão. Este versículo ele tem um peso muito forte, porque muitas vezes estamos aguardando algo da parte de Deus, mas passa anos e sai ano e aquilo não acontece. Às vezes uma promessa que foi feita e essa promessa está tardando. A gente aprende muito com Israel, porque quando Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, uma viagem que duraria 3 meses se tornou uma viagem de 40 anos. E a Bíblia vai dizer que o povo de Deus murmurava pelo caminho e muitos não entraram na terra prometida por causa da murmuração. Observe que as pessoas preferiram que Moisés subisse ao Monte Horebe para orar e eles ficaram lá embaixo. E disseram: olha, Moisés, vai tu na presença de Deus e nós fiquemos aqui embaixo. E ali começaram a fazer bezerro de ouro. Depois a gente vê as murmurações do deserto dos chefes de tribos, daqueles que deveriam ajudar Moisés no trato com o povo e ajudar o povo no trato com Deus. A gente vê as murmurações da tribo de Corá e outras tribos que foram exterminadas por Deus ali no deserto. Por que eu estou falando isso? Porque quando as coisas não vão bem, sobra murmuração. E ninguém chega no lugar da promessa sem primeiro passar pelo vale da provação. Ninguém chega no lugar da promessa sem primeiro passar no vale da provação. E assim a gente vai adentrando a Bíblia Sagrada e vai encontrando muitas pessoas que tiveram suas bênçãos alcançadas da parte de Deus e todas elas passaram pelo vale. A gente vai analisar a história de Jacó, passou pelo vale até chegar no objetivo que Deus queria. José passou pelo vale, foi preso, foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, depois na casa de Potifar foi injustamente acusado de algo que não fez, foi jogado no calabouço e do calabouço foi até ser governador do Egito. Mas passou pelo vale, passou pela prova. Irmãos, Davi não chegou no palácio do dia para a noite. Ele foi ungido rei, mas para ele chegar a ser rei, ele teve que matar o leão, o urso, defender as ovelhas de seu pai. E quando teve diante de Golias, não ouviu seu irmão Eliabe, que lhe dizia para que ele não estivesse ali. Não ouviu as objeções que lhe dissera que ele era uma criança. Não ouvira as objeções que lhe impuseram, dizendo que ele teria que vestir uma armadura para se defender do adversário Golias. Não ouviu as provocações de Golias, o chamando de uma criança despreparada. Não. Ele enfrentou tudo isso. Ele enfrentou todas as palavras negativas, foi lá e venceu. Para você chegar no lugar da bênção, você precisa compreender isso.
Você precisa silenciar os seus ouvidos da terra e ligar os seus ouvidos em Deus. Não ouviu o barulho das ondas do mar como Pedro ouviu o barulho das ondas do mar e afundou. Pedro, quando estava diante do mar, ele olha para Jesus, mas ao mesmo tempo olha para trás, vê o barco, vê as ondas do mar se mexendo, o mar e a ventania, e ele começa a afundar. Olha que extraordinário. Ele foi ousado a ponto de andar sobre as ondas do mar. Ele foi ousado a ponto de pedir para Jesus que fosse até Jesus. Mas, na hora da provação, ele afundou. As bênçãos do Senhor a ti virão e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Naquele mar bravio, Pedro teve a oportunidade de ouvir a voz do Mestre, mas preferiu ouvir o barulho das ondas do mar. Preferiu ouvir a voz das críticas que lhe poderiam ser feitas, porque ele estava andando sobre as ondas do mar e nunca tinha feito aquilo em outra situação. Hoje é sexta-feira e muitas vezes a gente olha, a semana já foi embora, as metas não foram batidas ainda e você está olhando no final de mês, no fechamento do mês, no fechamento dos dias e você diz, eu não vou conseguir, e agora começa a vir as mais diversas vozes tentando paralisar você, tentando deixar você paralisado. Mas eu quero dizer para você algo: todas as bênçãos a ti virão e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. O Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a orarem, ele diz, olha, quando vocês forem orar, vocês entram para dentro do quarto de vocês, feche a porta e fale com o seu Pai em secreto. Oh, glória! Porque no secreto você gera intimidade com Deus, no secreto você gera intimidade com Jesus, no secreto você gera comunhão com Deus. Você aprende a ouvir a voz de Deus. Você aprende a entender o que Deus está falando. Jeremias 33:3 vai dizer, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe, o segredo está em ouvir a voz de Deus. O segredo está em ouvir os segredos que Deus tem para realizar em você, através de você. Deus não é estático, Ele não vai ficar lá calado, Ele vai te responder. A Bíblia está dizendo, clame a mim e responder-te-ei. Sabe, meu amado irmão, Ele vai te responder, Ele vai te anunciar. Ele vai te anunciar, Ele vai falar para você. Ele vai dizer para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão. Eu quero deixar essa palavra para você, minha irmã. Eu quero profetizar na sua vida agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar com essa pessoa que está me ouvindo, que é escolhido, que tem promessas, e que muitas vezes, Senhor, não deu certo ainda as coisas na vida dessa pessoa. E essa pessoa se desesperou. Essa pessoa muitas vezes agiu como Moisés. Ao invés de tocar na rocha, está ferindo a rocha. E eu quero pedir por essa pessoa, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a entender e a ouvir a Tua voz. Nos ensina, Pai, a ouvir Tua voz. Porque as bênçãos estão vindo, estão chegando, mas muitas vezes não estão nos alcançando porque nós não aprendemos a ouvir a Sua voz, Senhor.
E a palavra está dizendo, todas as bênçãos a ti virão e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Que nós possamos aprender a ouvir o Senhor. Nós possamos aprender a ouvir a tua voz, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus. Eu abençoo sua casa em nome de Jesus. Eu abençoo seus projetos no nome de Jesus.